Glória a Deus. A paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz daquele cujo nome está acima de todo nome, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, te alcance neste momento onde você estiver, esteja sobre nós aqui neste templo. Eu quero louvar ao Senhor por mais um dia que Ele fez. E na noite deste dia, eu quero compartilhar ao seu coração uma palavra. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a quem erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras, junto às moradas dos pastores, até aqui. Queridos irmãos que me ouvem aqui, que me ouvem de casa, este livro, Cantares de Salomão, é um dos livros menos lidos, menos estudados, menos pregados, justamente por ser um livro muito peculiar. É um livro diferente. Por quê? Porque é um livro poético e, ao mesmo tempo, na cultura do povo de Israel, ele é um livro usado para cânticos. Cânticos literalmente falando. Ele era usado cerimonialmente falando em festas de casamento, né, que duravam aí 7 dias. E os noivos recitavam um para o outro estas canções aqui relatadas. Mas é de comum acordo que este livro ele relata o relacionamento entre Cristo e a igreja. Porque Deus sempre aparece tratando a igreja como noiva, como esposa. Deus sempre aparece colocando o nosso relacionamento com Ele comparado como uma esposa se relaciona com o seu esposo, como uma noiva se relaciona a seu noivo. E esse livro, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, ele vem aparecendo aqui como um diálogo entre a esposa e o esposo, entre dois amantes, entre duas pessoas que se amam. E ele começa com um diálogo da esposa. Veja bem, nesses 3 versículos eu vou me ater nele que nós lemos aqui, são 2 falas da esposa e uma fala do esposo. No versículo 6, ela diz: Não olheis para o eu ser morena. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho esse diálogo e a esposa vai se achegando ao esposo. Ela chama a atenção dele. Ela quer falar com ele. Ela quer dialogar com ele. Existe um relacionamento entre os dois. E nesse diálogo, ela olha para si mesma, vê as marcas que ela tem. Ela olha para si mesma, olha para o seu tom de pele. E aqui a Bíblia de maneira nenhuma está colocando o tom de pele mais escuro ou mais claro como patamar para algum tipo de acepção. Não. Aqui ela está dizendo: não olheis para eu ser morena. Ou seja, meu Senhor, eu quero me achegar a Ti. Mas existem coisas em mim das quais eu me envergonho, porque eu não me acho digna de estar diante de Ti. Agora eu peço ao Senhor que tenha compaixão e piedade de mim e não olhe a minha aparência e nem olhe a forma como eu estou agora, porque eu estou morena. E aí ela dá a sua justificativa. Por quê? Porque o sol resplandeceu sobre mim. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo: meu amado, deixa eu conversar com você.
Mas não me julgue pela minha aparência. Não me rejeites pela minha aparência. Antes olhe, porque eu estou neste estado. É porque eu estive debaixo de um sol escaldante. Eu estive na minha vida por muitos dias em uma situação onde o sol me castigou. E por causa disto, eu estou com marcas em meu corpo. Por causa das situações que eu passei, eu fiquei marcada. Por causa das situações que eu fui obrigada a passar, eu fiquei diferente do que eu era originalmente. Sabe o que esse texto nos diz, igreja? Nos diz que nós nos achegamos ao Senhor. Muitas vezes nós falamos assim, Deus, às vezes eu tenho um relacionamento com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor olhe para mim e não me julgue pelo estado que eu estou. Mas antes tenha compaixão e misericórdia da minha vida, porque se eu estou do jeito que eu estou, foi porque o sol escaldante esteve em cima de mim e deixou marcas em mim. Foi porque um dia ou outro na minha vida, numa circunstância ou outra no qual eu fui obrigado a passar, eu fui me transformando na pessoa que eu sou hoje. Porque a vida e o deserto no qual eu passei me deixaram marcada. A minha pele não era originalmente assim, mas agora ela está envelhecida, ela está queimada de sol, ela está dolorida, ela está cheia de cicatrizes. Então não me rejeites, porque eu preciso do Senhor. Não me rejeita, porque eu preciso, porque todas as situações que eu passei até agora me fizeram ficar como eu estou. Antes, na sua mocidade, você era alegre, cheia de planos. Antes, no início do seu ministério, você era mais acreditada. Mas o sol escaldante do dia deixaram marcas no seu coração e se externaram nos seus atos. Aquilo que você passou, agora todos veem, porque isso se externa na maneira pela qual você se comporta, na maneira pela qual você se posiciona. Mas agora ela faz uma autoanálise. E o Espírito de Deus nos convida para fazer uma autoanálise da nossa trajetória até o dia de hoje, 7 de setembro de 2020. Dizendo quantas marcas você passou, quantos intempéries e quantos percalços. E agora você está se apresentando diante do Senhor. Mas diga para Ele, eu já fiz uma autoanálise. Tem mágoa aqui dentro, a minha pele está marcada, minha alma tem cicatrizes. Mas não olheis para eu ser morena, porque o sol esteve diante da minha cabeça. Mas eu já me analisei, eu só preciso do Senhor. Eu preciso estabelecer um diálogo contigo. E agora, ela continua dizendo, porque os filhos da minha mãe me puseram por guardas de vinhas. Sabe o que aconteceu comigo? Os filhos da minha mãe, no caso os seus irmãos, mas ela não os chama de irmãos. Porque esse relacionamento foi rompido por causa de uma circunstância. Ela está dizendo, tem sangue, mas não existem ainda laços. Porque os laços foram rompidos. O Espírito de Deus nos chama para a reconciliação nesta noite. Ei, você que me ouve, o Espírito de Deus diz, você sabe por quem essas marcas foram produzidas? Você sabe dentro de quais circunstâncias essas marcas foram produzidas? E você diz, é culpa do fulano, porque se não fosse essa circunstância, eu não estaria nessa forma. Mas ele diz, ei, o sol escaldante esteve sobre em cima da sua cabeça, mas não te matou, te deixou feridas, mas não te matou. É tempo de reconciliação. E ela diz, eles me puseram por guardas de vinha. Sabe o que ela estava dizendo? Eu tenho competência para fazer um serviço, mas eu não fui voluntariamente. Hoje é o culto na direção das mulheres. Eu trago uma palavra para você, mulher. Você, mulher que cuida. Você, mulher que se dedica. Nós damos a vida, né? Pela casa, os filhos, maridos. Nos preocupamos todos os dias. E aí sabe o que essa mulher diz? Ela diz, eles me puseram por guarda das vinhas. Sabe o que é a vinha? A vinha é o lugar que produz uva. E a uva, ela produz o vinho. E o vinho na Bíblia é sinônimo de vida e de alegria. Quando Jesus estava nas bodas em Caná da Galileia,
ele transforma água em vinho, porque Jesus está dizendo, eu estou aqui, então a festa vai continuar. Eu estou aqui, então as bodas vão continuar. O vinho era sinônimo da continuidade daquela circunstância atual, ou seja, da festa de casamento que não poderia ser interrompida. E agora, aquela mulher estava dizendo, eu fui colocada como guardadora de vinhas. Eu guardei o bem precioso de alguém. Eu guardei a vida de alguém. Eu fui promotora da alegria de alguém. E isso é belíssimo. Muitos criticam, por exemplo, Marta. Porque Marta estava fadigada com muitas coisas. Mas se Marta não estivesse ali, não tinha janta e não tinha Jesus para jantar. Muitos criticam alguém que são promotores. Mas, por exemplo, quando aqueles jovens descem com o paralítico no telhado, Jesus olha para eles e diz assim, você está curado por causa da fé deles. E não por causa da fé do paralítico. Porque existem pessoas que são promotoras de justiça e de alegria e de vida. Porque as pessoas se cansam. Pastores se cansam, líderes se cansam, mães se cansam. E quando a Joquebede, por exemplo, se cansou e deixou o menino Moisés na beirada do Nilo, quem estava olhando era Miriam, promotora de vida. Sifra e Puá, promotoras de vida, as parteiras do Egito. Ela diz, eu fui promotora de vida, porém, eu fiz algo. Olha o que ela continua dizendo. A vinha que me pertence eu não guardei. O que ela estava dizendo? Eu cuidei do outro, mas de mim eu não cuidei. O problema não era cuidar do outro, o problema é esquecer de cuidar de si. E no percurso, enquanto você cuida do outro e você promove vida para o outro, você morre. Sabe o que essa mulher está dizendo? Socorro, meu amado. Por quê? Porque eu me perdi. Eu me perdi dentro do propósito. Eu me feri dentro do propósito e perdi o que era meu. Nabote, dai-me a tua vinha. A vinha que era dos meus pais. Eu não posso te dar, rei Acabe. Porque eu não posso me perder dentro do meu propósito. Não adianta guardar a vinha dos outros enquanto crescem ervas daninhas dentro do seu coração. Não adianta guardar as vinhas dos outros enquanto a mágoa entra dentro do seu coração, a depressão toma conta da tua vida. Não adianta cuidar da vinha dos outros enquanto você não cuida da sua própria alma. A Bíblia diz, guarda o teu coração sobre tudo que se deve guardar, porque deles é que procedem as fontes ou as saídas da vida. E ela pede socorro. Socorro, eu me perdi no propósito. Socorro, eu me feri no percurso. Socorro, enquanto eu guardava a vinha dos meus irmãos, eu fui ferida e eu perdi a minha fonte de vida. Eu perdi a minha fonte de alegria. E ela continua dizendo. Ela diz, agora, meu amado, dize-me. Ela tem uma pergunta para ele. Mais à frente, no capítulo 2, nós vamos ver o amado pegando a amada pela mão e a conduzindo. Isso é outra situação. Mas ainda no capítulo 1, no versículo 7, nós vemos ela pedindo o auxílio ao amado, dizendo, dize-me, amado. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ela estava ferida, queimada de sol, com a pele ardida, tinha feito uma autoanálise, tinha perdido a sua vida, tinha sido forçada a cuidar da vinha dos outros. Ela estava rastejando, mas a sua alma estava clamando. Você precisa de socorro. Às vezes o seu corpo não reage. Às vezes o seu corpo físico não reage. Mas a sua alma ainda clama. Às vezes você não tem força para dobrar os seus joelhos. Mas deitada na sua cama, a sua alma ainda consegue clamar. Ela diz, meu amado, diz-me. Pergunta para o Senhor a resposta nessa noite. Pergunta para o Senhor qual a direção que você deve tomar. Para cada circunstância há uma direção. Para cada direção há um propósito. Na vida de Agar,
Quando Agar sai pela primeira vez no capítulo 16 do livro de Gênesis, o anjo aparece para Agar e fala: o que você está fazendo aqui? Torna-te, humilha-te debaixo da mão da sua senhora, não é tempo de você sair. Em outra situação, quando ela é despedida por Abraão, ela deixa o menino para morrer. Uma voz brada do céu: Agar, levanta-te, ergue-te. Por quê? Porque eu ouvi a voz do menino, os olhos dela se abriram, ela vira uma fonte. Para cada situação há uma resposta diferente. Crente precisa ser guiado pelo aquilo que ele entende de Deus, não pelo aquilo que ele vê. Porque para cada situação há uma resposta diferente. Para Abraão, a provisão estava sobre o Monte Moriá. Para Moisés, o seu ministério terminaria antes do Jordão, mas para Jesus começaria após o Jordão. Porque para cada situação Deus tem uma resposta. Como é que eu vou saber da resposta de Deus? Pergunta para o amado: diga-me, meu amado. Responda-me, meu amado. O que eu farei agora? E a pergunta dela é: diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Na Bíblia, por muitas vezes, Cristo é colocado como o supremo pastor, como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. E nós, a igreja, as ovelhas. E aquela mulher amada estava se referindo agora ao seu amado como na figura de um pastor. E ela diz: onde você apacenta as suas ovelhas? Ela está querendo um lugar, uma localização geográfica. E no mundo espiritual eu não tenho uma localização física, mas eu tenho um lugar de descanso em Deus. O lugar de descanso para Moisés. Moisés não aguentava mais. Anos no deserto, povo murmurando. Deus talha as pedras, coloca os 10 mandamentos. Ele desce, tem bezerro de ouro, ele tem que quebrar as pedras. Povo murmurando, as águas de Mara, mar vermelho. Povo querendo carne, depois o povo não está satisfeito com maná, depois não tem água. Moisés sobe exausto. Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus já havia falado: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. E Moisés já sabia que o diferencial na vida dele era a presença do Altíssimo. E agora, Deus fala para Moisés em uma outra situação: Moisés, existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai nos seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar, vou mergulhar, descansar em seus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. A tua presença é o lugar onde eu quero habitar. A presença de Deus é diferente das circunstâncias. Moisés se coloca na fenda da rocha: eu vou te tampar com a minha mão e eu vou passar pela minha glória. Quando a minha glória estiver passada, eu vou retirar a minha mão e você vai ver o meu rastro.
ministro Moisés. A presença de Deus, ela anula circunstâncias adversas. A presença de Deus nos faz flutuar e descansar nele, mesmo em meio às mais violentas batalhas. E a pergunta da amada para o amado era: onde tu apacentas as tuas ovelhas? Porque Davi já havia escrito no Salmo 23 assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ela estava perguntando: onde é este lugar, meu amado? Porque eu não aguento mais ficar sobre o relento. Onde é este lugar, meu amado? Porque eu estou cansada de ter marcas na minha pele. Eu preciso de um descanso, eu preciso de um alívio, eu preciso de respirar. E ela continua dizendo: onde apacentas o teu rebanho e onde o recolhes para o meio-dia? Meio-dia. O lugar onde o sol está mais alto no céu. Meio-dia. E agora o Espírito Santo me leva a passear lá nos evangelhos. E eu vejo Jesus tendo que passar por Samaria. E a mulher samaritana vindo ao poço de Jacó tirar água. E ali agora ao meio-dia ela é questionada. E Jesus fala: mulher, se tu soubesses, você me pediria, e eu te daria a água da vida. Porque ao sol do meio-dia é onde acontece o maior castigo. E no costume daquela época dizer ao meio-dia significa nos meus piores momentos. É momento de grande angústia. É momento de sol castigante e fustigante. E ela diz: pois por qual razão seria eu como a quem erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Ela está dizendo: até quando eu vou me desgastar? Até quando eu vou dar cabeçadas por aí? Então eu preciso que o Senhor diga, meu amado, o que eu preciso fazer para ter descanso nessa caminhada. Porque eu não aguento mais andar errante debaixo desse sol escaldante, levando consigo as minhas marcas. Onde? Me fala onde? E agora, no versículo 8, eu tenho a fala do amado. Eu tenho a resposta do amado para a amada. O amado vai respondê-la. O amado está ouvindo. E o amado diz assim: se tu não o sabes. Ele está dizendo em outras versões. Você vai encontrar essa fala do amado de maneira que você entende que o amado está dizendo assim: se tu não sabes, ou seja, a minha expectativa, amada, era que você soubesse. O amado tem expectativas sobre nós. Ele nos conhece, mas ele espera que nós o conheçamos. O amado espera de nós um conhecimento sobre ele. O amado olha para nós e espera que nós saibamos correr até o seu encontro. E agora ele diz assim: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Olha o que ele diz. O que ela começa dizendo no versículo 6? Não olheis para eu ser morena. O que ela começa dizendo? Eu estou indo à tua presença, não me rejeites. Eu sei que eu estou com a minha pele praticamente quase desfigurada pelo sol. Eu trago marcas horríveis de tudo que eu tenho passado nessa caminhada.
Só que na perspectiva dele, ela já fez a autoanálise, mas na perspectiva dele as coisas mudam. Porque ele olha para ela e diz: sabe quem tu és aos meus olhos? A mais formosa entre as mulheres. Agora eu vou voltar lá em Moisés. Senhor, eu não posso. Eu sou pesado de língua. O Senhor diz: você pode. Agora eu vou lá em Paulo. Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E Cristo está olhando para Paulo e dizendo: foi você que eu escolhi. Agora eu estou olhando para Pedro: Senhor, manda-me ter contigo. O Senhor disse: vem. Pedro vai e afunda. Jesus toma ele pela mão: mas foi você que eu escolhi. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Porque aos meus olhos, ó amada, você é a mais formosa entre as mulheres. Qual é a perspectiva que Deus tem sobre você? E você tem deixado que as mentiras de Satanás... Eu não estou aqui pregando uma mensagem onde o homem é o centro de todas as coisas, mas nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos coparticipantes da glória de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo e morada do Senhor, e o Senhor está dizendo à igreja dele esta noite: você é a mais formosa entre as mulheres, menina dos meus olhos, eu zelo por ti, você tem dono, está adornada para mim, e a minha vista é a mais formosa. Não perca este conceito de quem você é no reino de Deus de vista. Porque ainda que você esteja ferida, ainda que você esteja ferido, o amado te vê com bons olhos. Olhos de misericórdia, olhos de compaixão, olhos de amor, olhos de bondade. Olhos que curam, olhos que libertam, olhos que perdoam, olhos que erguem. Sai-te pelas pisadas das ovelhas. Olha o que é que o Espírito Santo está nos dizendo. Você não sabe onde me encontrar? Eu não vou te dar o endereço. Eu vou fazer com que você me conheça pelas pisadas das minhas ovelhas. Preste atenção nesta palavra. Deus está nos dizendo: você quer me conhecer? Abre este livro. Você quer me conhecer? Tenha comunhão com seu irmão. Você quer me conhecer? Volte para a casa de Deus. Você quer me conhecer? Siga as pisadas das minhas ovelhas. A Bíblia diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Igreja, tenha uma geração vindo atrás de nós. Existem pessoas seguindo as nossas pisadas. E Deus está dizendo: me conheça, conheça os meus princípios, velha aqui dentro da história. Veja que eu sou o Deus que livrou Israel do Egito. Veja que sou o Deus que chamou um único homem e dele fez uma grande nação. Veja que eu sou o Deus que levantou profetas no meio de um povo rebelde. Veja que eu sou o Deus ontem, hoje não mudo. Veja que eu sou o Deus que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que eu sou o Deus que fez o verbo encarnado nascer de uma virgem. Veja que eu sou o Deus que subiu o Monte Calvário e na sexta-feira, de meio-dia às 3 horas da tarde, fez-se trevas sobre a terra. Mas às 3 horas da tarde, o Filho de Deus disse: Pai, está consumado. E Gênesis 3,15 reverbera sobre séculos e séculos, e no véu do tempo se rasga de alto a baixo. Conheça o Deus que enviou o seu Filho, que ascendeu ao céu, e diga: não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês um outro Consolador. Conheça o Deus que mandou o seu Espírito, vindo sobre todos que estavam assentados no cenáculo no dia de Pentecoste. Conheça o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Conheça o Deus das Escrituras Sagradas, que salva as prostitutas, que salva os alcoólatras, que diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Deus que visita um velhinho exilado na ilha de Patmos e diz: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas estou vivo para todo sempre, amém. Conheça
Conheça o Deus que em breve voltará. Conheça aquele que diz o Espírito e a noiva dizem vem. Conheça o Deus que no primeiro dia disse haja luz e houve luz. Conheça-me. O Espírito Santo de Deus grita para nós nessa noite. Conheça-me. Você está querendo um lugar de descanso, mas conheça-me. Você está querendo comunhão comigo, conheça-me. O Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele. E para conhecer o Senhor, Deus continua dizendo: sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as suas cabras junto a moradas dos pastores. Agora o amado está dizendo: sai-te. Quando você vê os passos das minhas ovelhas, você segue. Só que quando você achar o lugar onde elas dormem, o lugar de descanso, pare ali e continue ali a sua trajetória. Você precisa entender essa palavra. Deus está dizendo para nós: quando você chegar ao ponto de descanso, você precisa seguir trabalhando. O ponto de descanso não é um ponto onde você precisa parar para dormir, porque o nosso descanso não é aqui, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ele está dizendo: quando você chegar no ponto de descanso, segue apacentando as suas ovelhas, porque lá tem pastagem, as suas cabras. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você chega no ponto de descanso, há descanso para você, mas a providência para toda a sua casa, a prosperidade para a tua vida e para aquilo que tu põe a mão vai prosperar. Não é assim que foi com José lá no Egito, não é assim que foi com Daniel na Babilônia. Eram sobre esses homens aos quais as autoridades do mundo antigo falavam e diziam: é nele que está o Espírito de Deus. Porque mesmo na cova dos leões ou na prisão, aqueles homens deitavam, dormiam e descansavam na presença do Senhor. E continuavam trabalhando, porque Daniel continuou orando e José continuou cuidando da prisão, porque no lugar de descanso não são as circunstâncias que determinam, mas é sim a presença que determina o meu comportamento diante das adversidades. E agora, ele diz: apacenta as suas cabras junto à morada dos pastores. Muitos sabem onde Deus passou na história, mas poucos sabem onde Deus está. Nós não podemos, igreja, viver do passado. O Deus que batizou ontem é o Deus que batiza hoje. O Deus que salvou ontem é o Deus que salva hoje. Estamos no meio de uma pandemia, mas os nossos pais na fé, que já dormem no Senhor, foram despertados no meio de um caos como esse, em busca de um descanso em Deus. No avivamento da Rua Azusa nasce a Assembleia de Deus. Nós estamos aqui hoje. No meio do caos o Senhor nos desperta. No meio do caos o Senhor nos dá novidade. No meio do caos o Senhor nos aviva. Porque é no lugar de descanso. Nós não podemos viver do passado. Eu sei onde o Senhor esteve na história, mas eu quero localizar onde o Senhor está hoje na história. Quero chegar num lugar de descanso e continuar apacentando as minhas cabras. Conhece-me, diz o Senhor. E a Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Sob essa palavra, eu quero te dizer que se você nesta noite que me ouve precisa de um descanso da parte de Deus, o Espírito Santo te convida a fazer como a sunamita. Faz uma autoanálise da sua alma. Faz uma autoanálise do seu ser e diga: amado, não olheis por eu ser morena, mas eu vou me achegar a ti, porque eu sei que o Senhor tem resposta para minha queixa. O Senhor tem águas tranquilas para minha alma. O Senhor tem refrigério para o meu ser. E os nossos laços precisam ser aperfeiçoados em Ti. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Nesses minutos que me restam, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça aí onde você está. E falar com o seu amado. Às vezes você está desmotivada, desmotivado da vida, por tanto cansaço. Porque o sol escaldante fez marcas em você e no seu coração. As circunstâncias das quais você não escolheu passar fizeram marcas em ti. Mas o amado olha para você e diz: igreja, tu és a mais formosa entre as mulheres.
E lá na frente o amado diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O Senhor tem cura para a tua vida. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada. E nós te pedimos que esta semente caia em boa terra, Senhor. E que essa semente ache lugar para florescer. Visita, Espírito Santo, nosso amado amigo. Visita, Jesus, nosso amado noivo. Visita, Pai, o nosso amado Senhor. Cada coração, cada vida aqui presente. E presente também do outro lado desta tela. Visita com bálsamo, visita com cura, visita com perdão. Visita com renovação de aliança nesta noite. Senhor, nos dá despertamento, responde às nossas queixas, às nossas angústias. Nós entregamos o nosso coração a Ti, mesmo às vezes envergonhados, nos sentindo indignos. Nós nos chegamos a Ti, Senhor, nesta noite e dizemos para o Senhor é o amado na nossa alma. Clamamos, Senhor, por refrigério nesta noite. Clamamos, Senhor, por resposta nesta noite. Nós sabemos que ainda vamos viver milagres. Nós sabemos que ainda nós vamos ver florescer a figueira. Nós sabemos, Senhor, que nós vamos ver se cumprir em nós as Tuas promessas. Por isso nós nos achegamos a Ti e nós declaramos o nosso amor por Ti nessa noite. Nosso amado amigo Espírito Santo, nosso amado Jesus, ouve-nos. Atenta, Senhor, com Teu ouvido de misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.